tem que dar esse testemunho a respeito desse conselho, que é uma referência na nossa vida, onde eu vou. E tudo aquilo que Deus tem nos dado a condição de realizar, empreender, testemunhar, as raízes estão aqui. As raízes estão aqui. As raízes estão na nossa relação, no respeito, na honra, no significado que nós temos na vida do mundo. Então, é até um pouco sobre isso que eu quero compartilhar. Sempre que eu venho aqui, eu quero mais dar um testemunho de nós, trazer, né, luz, uma compreensão a respeito da nossa identidade, da nossa natureza e da nossa vocação. Amém? Aproveitando o testemunho do Valdir, né, enquanto que às vezes o pessoal vai viajar ou passa por uma situação como essa que o Valdir passou, passa uns apertos, aí o pessoal fala assim: graças a Deus, que Deus deu o livramento. Eu já penso diferente. Para mim o livramento era encerrar logo e voltar para casa e folga. Então, já que Deus não deu o livramento para o Valdir, já que Deus não deu o livramento para nós, não deu o livramento para o Ari, não deu o livramento para mim, Deus ainda não deu o livramento para nós não, amado. Então, vamos trabalhar. Enquanto não veio o livramento de Deus, vamos trabalhar. Deus não deu o livramento para o Valdir, o recurso vai ser trabalhar. Amém? Então é isso aí, não é, Valdir? Então, o livramento, se fosse só de 60 dias, pronto. E eu queria dar testemunho para os irmãos desse entendimento, né? Cada vez mais eu tenho estado convencido de que nós precisamos discernir melhor, né, a natureza da nossa vocação, sermos transformados realmente no entendimento, temos a nossa razão, a nossa compreensão transformada. Às vezes, amados, a gente evolui na capacidade, a gente evolui na competência, a gente evolui no desempenho, mas a gente não necessariamente evolui na transformação do nosso entendimento. Quando a palavra de Deus fala de crescimento, né, que é seguindo a verdade em amor, crescer em tudo, está falando do nosso entendimento. Então Deus não trabalha simplesmente o aumento da igreja, Deus trabalha o crescimento, a edificação da igreja. Quando ele está falando de crescer em tudo, é crescer em todos os aspectos. Lá em Efésios ele diz: cresçamos em tudo, todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta e ligadura, segundo a justa operação de cada parte, produz seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Então, se a igreja é o corpo de Cristo, quando Jesus crescia, quando a palavra de Deus fala de crescimento na vida de Jesus, não fala só de crescimento físico, fala que ele crescia em estatura. Isso quer dizer que ele aumentava as suas dimensões físico-geográficas, ou seja, Jesus aumentava de tamanho, porque ele crescia em estatura, mas ele crescia também em graça e sabedoria. Isso quer dizer que ele crescia em sabedoria no conhecimento de Deus, e ele crescia em graça, que é a forma como esse conhecimento de Deus nos educa a viver. Então ele crescia também no seu entendimento, na sua maturidade, na sua compreensão de identidade, natureza e propósito. Então, quando Deus está falando da vida plena da igreja, não é plena no exercício dos seus dons, é plena no exercício da sua consciência. Nós nos tornamos uma pessoa madura, completa no entendimento. Então, a missão de Deus não é uma multidão de entes operantes, mas é uma pessoa. A igreja é uma pessoa que ela é formada na plenitude da sua consciência. Amém? Então Deus está trabalhando o nosso entendimento. Se nas nossas atividades nós não vamos sendo transformados no entendimento, a gente apenas vai aumentando a nossa capacidade de realização e consequentemente nós vamos ficando apenas mais ocupados com aquilo que a gente tem que fazer, mas isso não está transformando o entendimento das pessoas quanto a sua vocação, o cumprimento do seu propósito, então nós não estamos sendo completos no exercício do nosso ministério. Então Deus deu dons aos homens para o aperfeiçoamento do santo, para que o exercício do nosso ministério torne as pessoas o quê? Perfeitas. Perfeitas aonde? No entendimento. Então o nosso exercício ministerial tem que formar pessoas maduras e não apenas pessoas ocupadas. Então
Então a igreja não é um local de ocupação das nossas habilidades. Amém, irmão? A igreja é um local de potencialização do nosso entendimento. A gente vai ver a vida na sua plenitude no que diz respeito à identidade, natureza e propósito. E a verdade é que hoje a gente vive uma situação onde a gente percebe o aumento da igreja, mas não necessariamente a conscientização do povo cristão quanto à sua verdadeira responsabilidade na comunidade, na sociedade. Então a gente está vendo muita mudança e pouca transformação. Até que ponto as mudanças produzidas pela igreja, na medida em que ela aumenta de estatura, está revelando transformações no sentido de que ela também está crescendo em quê? Sabedoria e graça. Amém? E graça não é a forma como a igreja desfruta o privilégio da salvação. Graça é a forma como a igreja encarna as virtudes do seu Salvador. Então a graça, ela não é para que a gente celebre a nossa própria salvação. A graça é para que a gente assuma a responsabilidade da nossa vocação. Ela tem que nos educar a viver e não nos manter esperançosos de um futuro grandioso. Então muitas vezes hoje a igreja, de olho num futuro garantido, ela não tem tido o devido compromisso com a comunidade, com a sociedade na qual ela está inserida. Então o nosso esforço aqui é no sentido de cooperar no amadurecimento, na conscientização da igreja como corpo na cidade, na medida em que nós cooperamos um com o outro no exercício do ministério. Que é mais ou menos o que Paulo diz lá: eu queria muito estar com vocês para repartir algum dom, mas que nesse privilégio de repartir dom, a gente também possa exercer uma fé mútua. Então, a fé só é fé quando ela trabalha na mutualidade da relação. A fé aplicada ao benefício individual não é fé, é crença. De modo que o exercício da fé não opera o benefício da crença. O exercício da fé opera a justiça do reino. Então, quanto mais fé, mais justiça e menos benefício. Amém? Então a fé não é para garantir o que eu vou receber. A fé é para garantir que eu vou entregar. Glória a Deus. A fé é a garantia que eu não vou reter. A fé é a certeza de que aquilo que Deus depositou em mim e que ainda está invisível será materializado de forma própria, de maneira que possa ser entregue. Então a fé, ela é sempre para o outro, nunca para mim. Então a graça operou em mim o que a minha própria fé não poderia operar a meu favor. Glória a Deus. E a graça operando em mim o que a minha própria fé não poderia operar a meu favor. Então a fé operando a meu favor não poderia produzir a meu favor o que a graça produziu a meu favor. E a graça operando em mim gerou em mim o que? Fé, para que agora a minha fé revele graça para quem? Para o outro. E na medida em que a minha fé comunica graça ao outro, e eu estou ofertando a ele o que a própria fé dele não poderia fazer por ele mesmo, isso vai gerar nele uma consciência de quê? De graça. E essa consciência de graça também vai gerar nele o quê? Fé, para colocar a sua fé a serviço de quem? Do outro. Então, na medida em que a igreja vai sequestrando o aspecto relacional da fé, nós vamos transformando as pessoas em crentes e não em justos. E aí nós vamos dando testemunho da crença, mas não dando testemunho do quê? Da justiça. Então a fé tem que operar a justiça e não o benefício. Amém? A fé não é para que eu receba mais bênção, a fé é para que eu opere mais justiça. Nesse sentido, eu queria ler um texto com os irmãos, para que nós aqui, como Conselho de Pastores de Uberlândia, a gente fique cada vez mais consciente da diferença clara entre poder e autoridade. Que a nossa comunhão, amados, é para reforçar a nossa autoridade.
e não para aumentar o nosso poder. E que nós não vamos transformar o mundo com poder, nós vamos transformar o mundo com autoridade. E a autoridade está na qualidade da nossa relação e não na qualidade dos nossos dons. O dom testemunha o poder, mas a comunhão testemunha a autoridade. Por isso, não há autoridade no exercício dos dons sem a comunhão. O dom revela o poder do indivíduo, mas isso só manifesta a justiça do reino se esse dom for usado em favor de quem? Do outro, da relação, e não do indivíduo. E às vezes nós estamos achando que a igreja é instrumento de poder. E a igreja não é instrumento de poder. A igreja é instrumento de quê? De manifestação da vontade de Deus. Então, se a igreja é instrumento de manifestação da vontade de Deus, a característica da igreja não é o seu poder, mas a sua autoridade. E aqui em Hebreus, no capítulo 2, diz assim, verso 6: mas em certo lugar alguém testificou dizendo, que é o homem para que dele te lembres? Só fazendo uma parte aqui, eu gosto mais de ler alguns textos da Bíblia que falam desse jeito assim, porque para a gente vai ficar mais velho, vai desobrigando a gente de saber o nome do livro, o capítulo, o versículo, até do autor. Amém? A gente vai chegando a uma certa idade que a gente agora pode dizer assim, li em algum lugar, e o cara pergunta onde? Você fala assim, na Bíblia. E se você quiser saber que é verdade, você lê também de Gênesis e Apocalipse, você vai achar lá em algum lugar. Eu não tenho obrigação de falar que foi no livro tal, no capítulo tal e no versículo tal. Isso é comodidade, eu não estou aqui para facilitar, né? Isso é importante, porque aqui o texto diz assim, li que alguém escreveu em algum lugar, amém? Não preocupou nem em citar o autor, nem capítulo, nem versículo. Está dizendo assim, olha, em algum lugar alguém testemunhou, que é o homem para que ele te lembres, ou o filho do homem para que ele visites? Fizeste, no entanto, um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre todas as obras das suas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja o quê? Sujeito. Mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o autor da salvação deles. Tanto o que santifica como os que são santificados, vêm todos de um só. Por essa causa Jesus não se envergonha de lhe chamar seus irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança, e ainda, eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu. Amém? Então esse texto está deixando claro o aspecto relacional da fé. O entendimento de que a vontade de Deus não era simplesmente uma multidão de pessoas, mas uma família. Que a relação de Deus conosco é uma relação de autoridade concedida à família, e não do poder concedido às pessoas. Tanto que, para nosso impacto, esse texto está dizendo que o Jesus que veio ao mundo, o Filho de Deus, encarnado, que veio para manifestar a graça de Deus, Jesus, em termos de poder, tinha menos poder do que os anjos. Isso quer dizer o seguinte, Jesus, como ser humano, tinha menos poder do que os demônios. Entendeu isso, irmão? Jesus não venceu os demônios com o seu poder. Porque em termos de poder, ele tinha menos do que quem?
do que os demônios. E às vezes a gente não pensa isso. Às vezes a gente acha que o enfrentamento de Jesus com os demônios foi um enfrentamento de quê? De poder. E não foi enfrentamento de poder. Foi enfrentamento da autoridade sobre o poder. Toda a autoridade me foi dada. Então ele é menor do que os anjos, mas no entanto ele é revestido de toda a glória. Ele é coroado de glória. E eu acho que às vezes, sem perceber, nós estamos achando que a igreja vai manifestar o reino de Deus se ela aumentar o seu poder. E não, se ela tiver cada dia mais consciência da sua autoridade. Então a igreja não vale na cidade pelo seu volume, mas ela vale na cidade pela sua coerência, pela sua consciência de vocação e propósito. Então uma igreja seria capaz de transformar a cidade a partir de 2 ou 3. E não de 30 mil, de 300 mil. E muitas vezes a gente hoje está preocupado em saber quantos por cento da população brasileira são evangélicos. Ora, não interessa saber quantos por cento da população brasileira são evangélicos. Interessa saber se o número de evangélicos no Brasil estão operando com autoridade. E tem autoridade para cumprir a sua vocação como cristão. Porque não vai ser o nosso número que vai fazer a diferença, mas a nossa coerência com a nossa vocação. E essa coerência vem do que? Da nossa relação, da forma como nós colocamos a nossa fé para trabalhar em favor uns dos outros. Então eu uso a seguinte ilustração: se Deus quisesse um carro limpo, Ele tinha contratado um lavador de carro. E se o carro não ficasse limpo, ele mandava o lavador lavar quantas vezes fosse necessária até o carro ficar limpo, porque senão ele não pagava. Mas quando um pai chama um filho para lavar o carro com ele, a última coisa que ele está pensando é em ter o carro limpo. Então a última coisa que Deus está pensando quando chamou a família dele para o trabalho é se a gente ia terminar esse trabalho bem feito, ou se ao final do trabalho a nossa consciência estaria transformada como família. Então, numa casa tem filhos e empregados, e quem tem que ter poder para fazer o serviço não é o filho. É mesmo? Quem tem que ter poder para fazer o serviço na casa? O empregado. E quem que tem que ter consciência para orientar o serviço, porque aquele serviço seja feito de acordo com os princípios e valores daquela casa? Os filhos. Então aqui agora nós temos que entender que a nossa vocação é de natureza e não de ordem. Na verdade, como nós temos uma vocação de natureza, nós temos autoridade para colocar em ordem. Mas não vai ser colocando em ordem que nós vamos ser o que nós gostaríamos de ser. Então a igreja não pode continuar trabalhando para ser do tamanho que ela gostaria de ser, para então achar que ela vai ter um poder de fazer o que ela tem que fazer. Amém. Porque a nossa vocação é de natureza e por isso é de ordem. Ela não é de ordem, por isso de natureza. Então Deus não nos deu uma ordem e então o poder. Deus nos deu uma autoridade e então a vocação. Amém, amados? Em nome de Jesus. Então nesse ambiente nós crescemos em quê? Em sabedoria e graça, para conhecer a nossa autoridade, para conseguir fazer aquilo que nós não temos o poder. Então aqui não é uma reunião de empoderamento, aqui é um encontro de autoridade. Só que nós estamos ficando meio bêbados com esse negócio. Eu às vezes converso com alguns pastores hoje, eles quase pedem desculpa para falar do tamanho da igreja deles. Fala aí, irmão, vem aqui ao trabalho. Você sabe bem que é, tá difícil, faz isso tudo, mas difícil é para todo mundo. Você sabe, lá a gente assim. E aí ele vai pedir desculpa, parece que ele está em pecado. Você quer lá, já está lá, reúne lá só uns 50 irmãos.
coisa de eu chegar aqui, alguém chegar aqui e falar assim: ó, vocês me desculpam, mas eu só tenho 2 filhos. Você respeitaria alguém ministerialmente se você soubesse que ele só tem 10 ovelhas que ele cuida? Assim, rasgado, fecha a porta. Fala, rasgado. Você entenderia que esse cara está fazendo um bom trabalho? Seja honesto. Ou a sua primeira impressão seria em cima do quê? A gente não quer saber qual é a vocação dele, o que Deus mandou ele fazer, que tipo de tamanho de família precisava ter, que tipo de ministério ele exerce. Nada, a gente não pergunta essas coisas. Pergunta, seja honesto. Você teria interesse de perguntar para uma pessoa e conhecer bem o ministério dela, se ela falasse para você que tem só 20 membros na igreja dela? Seja honesto. Você iria lá aprender com ele o que ele está fazendo? Não, você não iria. Seja honesto. Porque ninguém perguntou lá para os membros: vocês estão bem, vocês multiplicam, vocês influenciam na cidade, se a cidade é bem cuidada pelos 20. Não, ninguém pergunta isso. Fala, tá bom, e só com 20 pessoas você consegue cuidar bem da cidade? O povo lá conhece a justiça de Deus? Aquelas ovelhas lá da cidade são bem cuidadas com os 20 crentes que tem lá dentro? Aquela cidade conhece o reino de Deus a partir desses 20? Aquela cidade está indesculpável a partir desses 20? Não, ninguém pergunta isso não. Seja honesto. Porque nós estamos tendo uma crise de quê? De poder. E isso está nos prostituindo. O caso mais clássico de prostituição, de vocação, de propósito, de relação na Bíblia, é o adultério de Davi. Porque não chegou só às vias de fato de adulterar, mas ele matou um irmão por conta do seu adultério para encobrir a sua culpa. E é engraçado que quando o profeta Natan vem conversar com Davi, tratando um caso clássico de prostituição e de adultério, nem de mulher ele falou. Sabe de que ele falou? Crise de poder. Falou: sabe, Davi, você não soube respeitar um homem que tinha só uma ovelha. Você não soube respeitar uma família, porque você se impressionou com os seus números. Você perdeu a sua autoridade na medida que você confiou no seu poder. Amém? Amém. E nós, como igreja, temos que resgatar a nossa autoridade vocacional, entender o papel que a gente cumpre na sociedade. Não estarmos contentes em celebrar nossos números, se isso não está produzindo no ambiente que a gente vive a justiça e a expressão do reino de Deus que poderia produzir. Glória a Deus. Glória a Deus. E a nossa autoridade está na comunhão. Eu vou te falar agora como um pastor, teólogo, quem me conhece sabe que eu gosto de meditar em teologia e aprofundar. Eu tenho percebido que nós mutilamos o processo da obra da salvação. Nós estamos nos contentando de ser salvos pelo amor e pela graça, sendo que a obra da salvação se completa na comunhão do Espírito. Quem celebra a salvação na perspectiva do amor e da graça está celebrando a salvação do indivíduo e não das relações. Está querendo ter uma experiência de poder, mas não quer ter conhecimento da autoridade. Não há salvação no amor e na graça exclusivamente, se isso não produz em nós uma cultura de comunhão. Porque a obra do Espírito Santo está em que o amor tem uma evidência na graça, então a referência, a essência do amor, encontre uma evidência de graça que gera uma consciência de comunhão. Então a obra da salvação não é para gerar um indivíduo salvo, mas é para gerar uma família. Então a obra da salvação não salva a individualidade, salva o quê? A relação. Porque a fé não é para salvar o indivíduo, a fé é para salvar o quê? A relação. Porque Deus não se expressa a individualidade, Deus só se expressa a relação.
É necessário que estejam 2 ou 3 colocando a sua fé em favor um do outro. Então, se eu tiver apenas o sim, eu tenho poder, mas se eu não tiver o amém, eu não tenho a glória. Amém? Então a glória de Deus não se manifesta no meu sim. A glória de Deus se manifesta no seu favor. Sim. Amém. Então agora eu tenho um sim e um amém. Então agora eu conheço a glória de Deus. Essa é a obra da salvação. Não em que nós nos convertamos a Deus, mas em que, sendo convertidos por Deus, nós sejamos convertidos uns aos outros. Oi? Final de Malaquias. Os filhos convertidos aos pais, os pais aos filhos, porque senão a terra vai continuar o quê? Amaldiçoada. Então isso aqui não é importante nem é necessário, isso aqui é essencial. Não entenda esse momento de comunhão como algo importante ou necessário, porque quando eu faço alguma coisa só porque ela é necessária ou importante, eu estou fazendo por interesse. Sermos testemunhas do amor e da graça, porque isso é necessário e importante. Ficar falando de salvação, que o cara precisa se converter, porque senão ele vai para o inferno, é ensinar o cara a se relacionar com o amor e na graça, na perspectiva de que ele celebra o fato dele ter sido amado, e não a oportunidade, a responsabilidade, o compromisso dele amar tanto quanto ele foi amado. Então aquele que diz que ama a Deus e não é capaz de perceber as necessidades do seu irmão e colocar aquilo que Deus colocou na sua vida em favor do outro, está mentindo. Tem o poder, mas não tem o quê? Autoridade. Amém, irmãos? Então a gente começa a ler a Bíblia de forma equivocada, porque a gente lê a Bíblia, a fé é a certeza das coisas que não se veem, a firme convicção das coisas que se esperam. Então nós temos uma tendência de achar que a fé é para eu ter o que eu não tenho, alcançar o que eu não alcancei, possuir o que eu não possuo, enfim, a gente começa a achar que a fé é um poder de aquisição. Não, mas a fé é para que algumas coisas que não estão evidentes a respeito de mim mesmo, que eu não conheço ainda a respeito de mim, coisas invisíveis a meu respeito, na medida em que eu coloco a minha vida em favor do meu irmão, a fé de que eu estou a serviço do meu irmão e a serviço da relação, vão revelar realidades invisíveis a nosso respeito, que só ficam evidentes no esforço pela comunhão. Porque às vezes a gente acha que fé é o seguinte: eu não tenho, eu queria ser, não sou, eu queria ter, não tenho, eu queria estar, mas não estou. Então eu vou usar minha fé, eu não tenho, mas eu vou usar minha fé e vou ter. Agora eu tenho. Não, mas isso aqui não é fé para coisas que não se veem, porque na verdade eu estou usando a fé para ter uma coisa que eu tinha visto, só que não era minha. Se não era invisível, porque eu vi na mão do outro. Então é comum eu visitar um outro ministério, ver tudo que o cara tem e falar assim: agora eu só preciso ter fé para ter a mesma coisa que ele tem. Alguém que sabe o que eu estou falando ou não? Então vira um corre-corre, um indo visitar o outro para quê? Para ter fé? Não, para ser crente. Porque para ter o que o outro tem, fazer o que o outro faz, então vou falar uma coisa: você não precisa de fé, só precisa de esforço e disciplina. Cobiça. Então às vezes o que a gente está achando que é fé não é fé, é cobiça. Eu vi na mão do outro, o cara tem uma igreja que eu queria ter, não estou gostando da minha, a dele é de 1000, a minha é só de 20, mas eu quero ter uma igreja de 1000, vai atender a dele de 1000. Então agora eu vou ter fé que eu posso ter uma igreja do tamanho da dele, fazer as coisas que ele faz e ter o poder que ele tem. Isso não é fé, mas isso é cobiça. Fé é o seguinte: eu vejo alguém bem sucedido naquilo que ele faz e vou lá e procuro perceber quais foram os processos operados por Deus na vida dele, de modo que ele colocasse a vida dele a serviço dos outros, apenas a ponto de ser completo naquilo que ele foi chamado para ser. Então sabe o que eu faço? Eu vou lá para casa, vou colocar minha fé a serviço dos outros para que eu seja completo naquilo que eu fui chamado para fazer. E aí nós colocamos a fé a serviço um do outro, nós vamos ser o que, amado? Cheios de autoridade. E os anjos e os demônios vão fazer o serviço. Glória a Deus. Amém.
os anjos vão estar fazendo o que eles foram chamados para fazer, e os capetas vão estar fazendo o que eles foram chamados para fazer, e isso vai só melhorar a nossa condição de quê? De autoridade. Por quê? Porque nós somos transformados na nossa consciência e não fomos o quê? Empoderados nas nossas competências. Então não adianta eu estar trabalhando no limite da minha competência se isso não está fazendo que eu extrapole os limites da minha consciência. Então o trabalho não é para que eu explore minha competência ao máximo. O trabalho é para que eu seja transportado para fora dos limites da minha consciência. Amém? Então, na medida em que a igreja extrapola, na medida em que eu vou em direção um ao outro, isso aumenta a nossa autoridade. Todo mundo sabe que na formação em engenharia eu queria só usar aqui agora uma metáfora. Amém? Vai parecer que é meio complicado, mas não é não, é simples. Só lembrando uma coisa, eu acho que uma vez eu até testemunhei isso com o compadre, mas eu gosto de insistir nisso, porque para mim é uma coisa que a Bíblia diz que as coisas naturais são sombras das espirituais. Então, Deus não diz que estão faltando empregados. Empregado é coisa de quem, irmão? Serviço é coisa de quem? Dos anjos. Quem vai receber remuneração pelo serviço são o quê? Os anjos. Deus não prometeu remuneração para os filhos. Deus prometeu o quê? Galardão. Sabe o que é galardão? É a alegria oriunda da certeza de que o propósito foi alcançado. Então o galardão é uma medida de contentamento e não uma premiação pelo serviço. Amém? É uma medida de contentamento, de certeza, de plenitude. É você terminar a sua vida e dizer assim: completei, faltou nada. Esse é o galardão. Cumprir exatamente o que eu fui chamado para cumprir, servindo as pessoas com a minha fé. Amém? Servir na comunhão. Esse é o propósito. Então, o nosso problema é que a Bíblia diz que não estão faltando empregados, os campos estão prontos. Está faltando o quê? Trabalhadores. E por que estão faltando trabalhadores? Porque o lugar dos trabalhadores está ocupado por quem? Pelos empregados. Aqueles que estão trabalhando, se empoderando das suas competências, à espera de receber a justa remuneração pelo que estão fazendo. Então hoje tem muita gente empregada no ministério, em vez de trabalhar no ministério. Porque ele trabalha no limite da sua competência, esperando ser reconhecido por aquilo que ele faz. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então estão faltando trabalhadores. O que é o trabalhador? O trabalhador é aquele que não trabalha por salário, é aquele que trabalha movido à consciência, que tem um propósito para cumprir, e ele é pleno naquilo. Então, se os campos estão prontos, por que está tão difícil? Por que está tão difícil? Porque nós estamos trabalhando com mente de quê? De empregado, achando que está faltando o quê? Poder. Não está faltando poder, amado. Sabe por que nós estamos lentos para terminar o trabalho? Sendo que Jesus disse que os campos já estavam prontos? É porque nós estamos trabalhando uma relação de poder e não uma relação de quê? De autoridade. Então nós estamos fazendo no braço aquilo que tinha que ser feito onde, amados? Na consciência. Nós estamos usando força braçal, desempenho dinâmico, sendo que aquilo tinha que transformar o quê? Na consciência das pessoas. Nós tínhamos que estar falando de espiritualidade e ninguém está falando de religião. Hoje toda a nossa retórica com a sociedade é religiosa. Nós estamos aqui disputando um espaço religioso da comunidade. A gente se apresenta como igreja cristã na sociedade como se fosse mais um espaço de culto religioso, e não como se fosse a única orientação espiritual segura para a comunidade. Nós não estamos aqui para discutir religião. Nós não estamos aqui para discutir qual culto está mais certo ou está mais errado. Nem o nosso, nem o dos outros. Nós não estamos aqui para discutir heresia, mano. Nós estamos aqui para testemunhar compromisso com a vontade de Deus. O que pode libertar o povo das suas heresias? Retórica? Debate? Argumentação? Não, mano, sabe o que pode libertar o povo das suas heresias? Compromisso, trabalho, responsabilidade, testemunho, coerência.
Fidelidade, honra. Sabe o que vai libertar as pessoas das suas heresias? Ver a honra que nós dedicamos um ao outro, a disposição com que a gente trabalha em favor uns dos outros. Acabou. Ninguém tem poder contra essa autoridade. Amém? Amém. Então lá na física a gente aprende uma coisa, que força, que trabalho é força vezes distância. Quem lembra aí e tal, tempos remotos, trabalho é força vezes distância. Então trabalho é uma relação de força, poder e deslocamento. Se todo o poder que eu estou usando não está gerando um deslocamento, eu não estou realizando trabalho, por mais que eu esteja imprimindo força. Então, se tudo que nós estamos fazendo está fazendo com que as pessoas se reúnam, mas não se encontrem, eu estou fazendo muita força e não estou realizando nenhum trabalho. Se tudo aquilo que a gente está fazendo com que as pessoas, ao se reunirem, continuem pensando em quem? Nelas mesmas. Se tudo que nós estamos fazendo como igreja é satisfazer as carências individuais, nós estamos fazendo muita força, mas não estamos realizando nenhum trabalho, porque elas não estão se deslocando. Então o trabalho é quando ela se desloca. Então o trabalho é para produzir o quê? Deslocamento, movimento. A primeira característica do Espírito qual é? Qual foi a primeira definição do Espírito Santo na Bíblia? Movimento. E o Espírito de Deus se movia. Jesus vem falar do Espírito Santo e diz o quê? O Espírito de Deus é vento. Aquele que é guiado pelo Espírito se move. Se move em direção a quê, amado? A relação. Então qual é o movimento do Espírito, amado? O que diz que o Espírito de Deus está nos movimentando? Porque nós melhoramos nossa devoção a Deus? Ou porque nós melhoramos a nossa qualidade relacional? Então o que diz que uma igreja é espiritual? O que diz que uma igreja está vivendo um avivamento espiritual? É porque ela tem muita manifestação de dons? Não. É porque ela evolui na qualidade do quê? Das suas comunhões, das suas relações. As pessoas se movimentam em direção umas às outras com menos o quê? Esforço. Então realiza mais o quê? Trabalho. Porque se eu tiver muito esforço e deslocamento zero, sabe qual é o meu trabalho? Nenhum. Então eu podia estar usando menos força se eu tivesse produzindo mais do que deslocamento. E aí vem uma segunda sentença física: potência. Porque às vezes o povo acha que potência é poder, não é. Poder é força. E força só faz sentido se ela trabalha em favor do quê? Do deslocamento, e não em favor dela mesma, força. A força pela força quer reconhecimento. Então Deus não criou todas as coisas segundo o seu poder, Deus criou todas as coisas segundo a sua vontade. Deus é todo poderoso? Deus é todo poderoso? Quanto do poder de Deus Ele usou para fazer tudo o que Ele fez? Ninguém sabe. Sabe por quê? Porque Deus não criou todas as coisas segundo o seu poder, criou segundo a sua vontade. E Deus não criou todas as coisas para ser reconhecido o seu poder, Deus criou todas as coisas para ser conhecido na sua vontade. E a sua vontade é uma família de pessoas que amam umas às outras e se movimentam em direção umas às outras. Então, se trabalho está relacionado a deslocamento, potência está relacionado à velocidade com que a gente gera esse deslocamento. Então, potência é trabalho na menor quantidade de tempo. Então, é o seguinte, irmão, potência não é quanto poder eu tenho. Potência está relacionado à velocidade com que eu me desloco. Amém? Então, se nós temos muito poder, mas não estamos deslocando, o trabalho é zero. Ou se para deslocar eu tenho que levar muito tempo, eu tenho muita força, mas nenhuma potência. Amém? Amém? Isso quer dizer o seguinte: se a gente fosse mais rápido deslocar em direção um ao outro, a gente estaria usando menos força. A gente então estaria com mais potência, realizando o quê? Mais trabalho. Então não adianta aumentar a força se não produz deslocamento ou se o deslocamento é lento.
Glória a Deus. Então vamos acelerar nosso processo de cooperação uns com os outros, de participação na vida uns dos outros, que isso vai revelar que nós temos a autoridade de Deus. Essa autoridade de Deus vai produzir as transformações que a nossa força não é capaz de produzir. Nós não vamos transformar a cidade com expressões de poder. Nós vamos transformar a cidade com manifestações de autoridade. A cidade não será transformada na medida que cada um aqui trabalha no limite da sua capacidade, mas a cidade será transformada na forma como nós testemunhamos a nossa disposição em colocar esse poder a serviço uns dos outros. E aí não haverá poder algum nessa cidade que resista à nossa autoridade. Então nunca esteja aqui porque é importante ou porque é necessário. Nós vamos estar aqui porque é isso que nós somos. Isso aqui tem a ver com o nosso chamado, com a nossa identidade, com a nossa natureza. E é na medida em que a gente tem consciência dessa natureza que nós vamos conseguir colocar em ordem. Mas não vai ser todo mundo aqui tentando colocar em ordem a sua própria realidade que a gente vai conseguir ser o que a gente sonha ser. Mas é a consciência de quem nós somos, já somos, é que vai nos dar autoridade para fazer inclusive aquilo para o que nós não temos o quê? Poder. E aí não vamos ser necessário ser a grande maioria, porque nós vamos ser a referência. Nós não vamos usar a nossa força para controlar a cidade, mas nós podemos usar a nossa autoridade para dar direção à cidade. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Privilégio estar aqui com os irmãos e dar esse testemunho e trazer uma vez mais, porque é a autoridade que eu tenho aqui junto com os irmãos que tem me ajudado a fazer por onde eu vou as coisas para as quais eu não tenho nenhum poder. A vida de vocês, esse testemunho que a gente sustenta até hoje aqui, com empenho, com disposição, é que nos tem dado autoridade para fazer as coisas que a gente foi chamado para fazer, mesmo quando a gente está lá em situações e a gente percebe que não tem nenhum poder para fazer isso. Amém? Bênção, privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigado.